Bom dia, estamos aqui no dia 3 de março, mais um dia aí de operações no mercado. Vamos iniciar aí a nossa leitura, né? O mercado veio de um dia onde fez um início lateral, né? Uma lateralidade que acabou sendo rompida, um rompimento não muito saudável, não muito forte. O mercado corrigiu na média, depois ele retomou aí esse rompimento dessa lateralidade, alcançando preços aí preços mais altos, terminando aí próximo da máxima do dia, né? Então ontem foi um dia de uma tendência, né? Um dia de tendência de alta, aí subiu 3.000 pontos, bem que se pegar aqui pelo último fechamento, né, não foi tão alto por conta do gap de baixa, né, mas um dia de tendência de alta, no início do dia uma lateralidade, isso aí teve um rompimento e esse rompimento por não ser tão forte deu início aí uma tendência também não tão forte. Mas o dia abriu hoje com um forte gap de baixa, com continuidade, um gap extremo, né? Então um gap aí de 3.500 pontos. Então o mercado já aí bem saturado, mercado um gap de baixa com continuidade e seguindo aí então um spike e um channel, e esse channel em forma de um canal estreito, né? Então pressão predominantemente vendedora, canal estreito, a gente busca vender algum tipo de correções, né? Então a premissa para hoje é o mercado ter feito esse rompimento, rompeu tudo que podia, né? Rompeu a mínima do dia anterior, rompeu todos os suportes aqui, continua rompendo, né? Então rompeu a mínima do dia aqui, né? Depois dessa correção, e o mercado segue aí, estão buscando preços mais baixos, né? Então a premissa agora é de canal estreito, e esse é um movimento também um pouco climático, né? Em algum momento deve vir algum tipo de correção, mas aqui eu espero uma correção mais lateral que uma correção, eu digo, algum tipo de reversão, né? Então, mais para frente aí possivelmente um TBTL em direção à média aqui, mas de uma forma mais lateral. Então o mercado veio nesse rompimento, fez aqui uma L1, a L1 foi bem sucedida. Tivemos aqui uma segunda correção, né? Mas após essa forte puxada, então reinicia a contagem, aqui uma nova L1, o mercado buscando novamente preço mais baixo. Agora temos aqui mais uma pequena correção, talvez todas as barras de alta elas têm sido vendidas, então o mercado segue aí realmente com uma pressão vendedora. Aqui uma forma de se operar, a gente poderia entrar, né, por qualquer motivo, pode alguma correção, né? Então essa barra, por exemplo, seria uma boa barra toda barra de sinal de venda, que é uma boa entrada a favor da tendência, né? A questão aqui é como estruturar o stop, né? Olha, o mercado está muito volátil, né? Então qualquer barra aqui você tem 800 a 1000 pontos. Então os nossos stops eles ficam longe, né? Então você teria que trabalhar com uma mão menor para ter um stop aí mais bem posicionado, né? Então nosso risco aí hoje é um risco de R$ 600. Então vou buscar aqui 600 pontos aqui com 5 contratos. O stop fica muito curto, ó. Então não, não o ideal é a gente tentar operar com uma mão menor, né? Então aqui uma inside bar, uma boa barra de sinal, a favor da tendência, né? Pode ser uma entrada aqui abaixo. E assim, aqui a gente está vendendo baixo, né? Mas é isso mesmo, não tem jeito, no mercado como esse você vai ter que vender baixo, né? Acabou que não consegui entrar, o mercado já foi, né? Então vou aguardar um pouco mais aí, ver se o mercado dá algum tipo de correção, senão eu busco aí alguma entrada, talvez a mercado, né? Alguma coisa assim. Não dei uma olhada nas notícias, vou olhar agora, né? Vamos ver o que tem aí. Bom, no nosso mercado aí não tem nenhum tipo de... tem uma notícia aqui a respeito do PIB, né? Trimestral e anual. Então, mas foi 9 horas.
então foi logo na abertura, mas eu não acredito que seja isso que tenha feito essa volatilidade toda. Talvez aí essas questões da macroeconomia, né, questões de guerra aí, de Irã e Estados Unidos, talvez tenha alguma coisa aí nesse sentido, possa ter tido esse reflexo aí. Mas, enfim, importante a gente saber que não tem nada previsto nas próximas horas aí que vai trazer mais volatilidade enquanto a gente estiver operando. Bom, acabei então entrando aqui na operação, entrei vendido aqui, com o stop aqui em cima e um alvo aqui mais ou menos 1 para 1. Acredito que o mercado ainda está nessa fase do ciclo, né, de um canal estreito, então muitas vezes a gente vai esperando, né, alguma correção e essa correção nunca vem, então a gente de alguma forma tentei vender um pouquinho, né, quando ele voltou aqui, botei uma ordem limitada e entrei na operação e vou aguardar ver se o mercado segue, né, com essa pressão vendedora, fazendo novas mínimas, né? Então gostaria que o mercado viesse trabalhando aqui nessa região, né? Dependendo se houver um forte rompimento aqui para uma nova mínima, eu até consigo puxar meu stop mais para baixo e de repente até adicionar a posição aí a favor da minha operação, né? Então o meu stop, como eu falei, está aqui por cima, então acho que está uma região razoável e o meu alvo aqui mais aqui por baixo. Então vamos agora deixar, né, não tem muito o que fazer, aguardar, verificar, esperar o mercado se ele continua nessa inércia, nessa pressão, nessa força vendedora. Bom, sigo aí na operação, né, então não consegui nem adicionar e nem também não saí ainda, não zerei. Então o mercado continua trabalhando nesse canal estreito de baixa, né? Até pensei em adicionar um pouco aqui nessa barra, aqui ele estava com uma forte barra de alta, né? Mas o problema é que a minha mão, como foi pequena, qualquer adição que eu fizesse aqui, eu puxaria muito o meu preço médio, né? Então meu preço ia ficar mais ou menos por aqui, ia ficar próximo, né, ao preço que o mercado estava. Então, então acabei saindo aí, então o mercado foi no meu alvo, uma operação 1 para 1, stop aqui, alvo 1.500 pontos. Então aí deu um R nessa operação. Poderia ter adicionado, né, ou na verdade poderia ter até prolongado um pouco o meu alvo, mas eu preferi não mexer, né, na forma como eu tinha estruturado no início. A gente percebe, né, que a pressão aqui ela é realmente muito grande para os vendedores. Se a gente puder fazer uma análise aqui, principalmente em relação aos gaps também, né? Então a gente percebe que os gaps estão ficando abertos, gaps negativos também, né? Então o mercado ele está naquele, não é muito, né, um padrão de small pullback trend, não deixa de ser, né, um padrão de correções rasas, né, uma tendência forte de correções rasas. Porém, muitas vezes a gente observa como características nesses dias o mercado é muito inconstante não, né, com muita incerteza, né, então com muitos pavios, muitos dojis, né, então assim não é tão bem o que está acontecendo hoje. Hoje eu trataria mais como um canal estreito mesmo de baixo, mas a gente percebe que é um pouco das características sim. Então, principalmente pelos gaps, né, que ficaram abertos aqui, o gap ficou aberto, o gap negativo e o mercado trabalhando aí nesse canal estreito. Então, acho que agora o mercado é aquilo, né? O mercado já andou 4%, isso é muito incomum, né? O mercado, uma tendência aí já andou no dia 8.000 pontos, então isso não é muito, se a gente for pegar aqui no diário, então a gente pode observar aqui a amplitude média dos dias, ó, 2.500, 2.800, aqui amplitude 4.000, esse aqui 2.800,
Então, assim, os dias estavam vindo nessa faixa, né, de 2.000, 2.800, no máximo 3.000, né? E hoje a gente já tem aí uma amplitude de 4.200, né? Sem contar o gap. Então, com o gap, né, daqui de cima para cá, para esse momento, a gente já tem aí o mercado andando 7.500 pontos. Então, o que não é muito comum, né? Então, em algum momento eu imagino não que o mercado vai começar a ter algum tipo de correção, né? Isso é normal. Imagino que essa correção seja efetivamente uma correção mais lateral, né? Não uma correção tão profunda, né, no preço, mas em algum momento a gente deve ter o mercado trabalhando aqui de uma forma lateral, e aí a gente possível buscar talvez novas operações aí quando isso começar a acontecer. Nesse momento, o que a gente só não pode fazer é operar do lado comprado, né? Isso aí, nesse momento, seria rasgar dinheiro, né? Então, é isso. E aí um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar é que num dia como esse, né, a gente percebe que é um dia de forte tendência, é um dia que só os vendedores ganharam, né, só os vendedores fizeram, que realmente levaram o mercado para baixo. Então é um dia de vender e deixar, né, de conduzir. Nesses dias a gente tem uma sensação de que é um dia fácil, né, de você ganhar dinheiro. E muitas vezes não é bem assim, né? Porque muitas vezes há o sentimento de que você está vendendo baixo, né? E vender baixo, vender num preço que esperando que ele continue caindo, isso é de certa forma é meio talvez contra-intuitivo, né, digamos assim. E, geralmente a gente quer vender um preço alto, né? Você quer vender algo achando que esse preço está alto e ele vai desvalorizar, não que ele está baixo e que vai ficar mais baixo, né? Então tem esse detalhe, mas o que eu queria comentar realmente é com relação ao risco, né? Então, independente dessa força, né, ou dessa pressão, desse deslocamento, o que faz a diferença para nós é a gente conseguir controlar o risco, né? Então, vejam, o, não adianta, né? Eu particularmente já tive muitas perdas assim, né, em dias como esse, onde eu entrava, mas entrava com uma mão mais pesada e o meu stop tinha que ficar mais curto, né? E aí de repente uma barra só de uma correção mais profunda aqui me tirava da operação e o mercado voltava, caía tudo isso e eu ficava de fora, né? Então o detalhe é a gente aprender realmente, inclusive nesses momentos, a controlar o risco. Então eu estou posicionando meu stop numa região correta, meu stop está realmente conforme a técnica, está numa região onde eu posso considerar que a minha operação ela está bem estruturada. Então isso, no final das contas, é que faz a diferença, né? Então, é claro, né, a gente espera, né, num dia como esse, vender, né, e aproveitar, né, esse movimento, surfar essa onda, né, digamos assim, mas o mais importante é a gente controlar o risco, né? Controlar o risco e fazer a nossa conta crescer, tentar avançar aí, né, durante os dias. Então, queria deixar isso registrado também. Então, o mercado renovou mínima, né, uma forte barra de tendência de baixa, a melhor barra, né, por enquanto, na tendência. Pode ser realmente aqui um clímax de venda, uma exaustão, né, por parte dos vendedores. Não é algo que eu vou buscar vender agora, né? Muitas vezes isso aqui, sendo um clímax, pode o mercado começar a ter uma correção, porém com a força do dia também é difícil, né? É difícil. O mercado segue muito forte. Então, o ideal é buscar aí somente, né, olhar isso como esse canal estreito de baixo, como esse forte rompimento de baixo. Isso aqui num tempo gráfico maior, a gente está no 5 minutos. Se a gente for para o 10 ou para o 15 minutos, a gente vai perceber, ó, forte rompimento de baixo, praticamente sem barras de alta, né? Se a gente for para o 15, mais ainda, né? Ó, nenhuma barra de alta. Então isso é um forte rompimento, né? Um forte rompimento. De baixo você não quer ficar comprado, né? Você está buscando fazer operações somente na venda. Então é isso, saí da operação aqui, o mercado andou já bem, né? Então uma barra já andou praticamente
A minha operação foi de 1.500 pontos e uma barra ele já andou mais 1.100 pontos. Você vemos como o mercado está forte aí para os vendedores, né? Vamos ver agora com essa próxima barra se isso aqui realmente foi um clímax de venda, um movimento de exaustão, de vácuo, né? Para encontrar compradores aqui para baixo, ou se isso aqui é um início, né? Um reinício, que não é muito comum, né? Então o mercado ter esse forte rompimento após aí uma quantidade significativa de barras. Então eu vou esperar, vou observar. Se isso aqui for um clímax, é provável, né, ou há uma expectativa de que o mercado faça uma correção lateral, e um dos alvos seria ele atingir o início desse clímax. Por enquanto o mercado está falhando aqui, mas muito pouco ainda. O ideal e não é porque é clímax que eu iria comprar. Não que seja clímax, né? Não por poder, né, por ter essa possibilidade de clímax que eu ia querer comprar aqui. Simplesmente é uma leitura que me dá uma expectativa. Então nesse momento eu não gostaria de vender aqui, esperando que isso pode ser um clímax e o mercado pode vir testar essa região aqui antes de fazer um movimento semelhante para baixo. E esse é um tipo de operações que normalmente eu gosto muito de fazer, tá? Claro que num contexto um pouco diferente, né? Não num contexto de tanta força, né? Então para mim ainda há muita força aqui por parte dos vendedores, mas é um tipo de operação que eu gosto. Então está se confirmando aí, né, esse movimento climático. Mas eu gosto de fazer em alguns contextos, porque eu posiciono meu stop aqui, né, no projetado dele, e o meu alvo é aqui em cima. Então fica uma operação 1 para 1, claro que não é nesse contexto, né, é no contexto onde é uma tendência mais fraca, né, e aí eu tenho uma probabilidade melhor, uma visualização melhor de que isso seja um clímax. Então fica uma operação de alta probabilidade, um risco retorno 1 para 1, e aí eu tenho meu stop no lugar certo, meu alvo também no lugar certo. Às vezes eu posso projetar isso para cima, né, projetar esse clímax, que o segundo alvo seria o clímax projetado para cima. Então eu consigo aí uma operação 2 para 1 num contexto aí de uma probabilidade razoável. Não é o que eu estou buscando nesse momento, mas fica registrado aqui que é um tipo de operação que a gente gosta de fazer.